Glória a Deus. E nem adianta, né, irmãos? Não tem como explicar esse Deus tão grande, tão maravilhoso que nós servimos. Ninguém explica a Deus. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aí participando conosco desse culto online. Irmã Marisa Ribeiro, a irmã Maria Ribeiro, está pedindo oração por ela e por toda a família. Nós estaremos orando no final. A irmã Helenice também está conosco participando do culto online. Deus abençoe a irmã Helenice, Deus abençoe ao irmão Domingos, que Deus possa os guardar e os proteger. Um grande abraço a vocês. Pastor Expedito Vieira, um grande abraço, meu amigo, está também aí conosco ao vivo, né, participando online. Irmã Raquel, que Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês e os demais irmãos que estão mandando a mensagem. Que Deus possa estar os abençoando e os guardando. Nós vamos estar neste momento meditando na palavra do Senhor e recebendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus tem para os nossos corações. Eu quero convidar você aí na sua casa, pegue a Bíblia e abra no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 15 e o versículo de número 57, finalzinho do capítulo 15, verso 57, verso 58, nós vamos estar lendo nessa noite, e depois nós vamos estar meditando na palavra de Deus, lá no livro de Efésios, né? O tema hoje está lá em Efésios, mas eu quero estar trazendo aos nossos corações nessa noite essas palavras que vêm através do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 57 e 58. A palavra do Senhor diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, você pode declarar neste momento essas palavras. Você pode dizer comigo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oh, aleluia. Irmãos, palavras maravilhosas para conforto dos nossos corações nesta noite. Nós sabemos, nós já estamos falando sobre isso, e aqui nós vemos o apóstolo expressando a sua gratidão a Deus, aquilo que ele estava vivendo naquele momento. E olha, irmãos, que eu estou falando de um apóstolo que soube viver problemas, que soube viver tribulação, que soube, irmãos, passar por perseguição, por lutas das mais diversas. Um homem que viveu, irmãos, sendo perseguido, muitas vezes açoitado, muitas vezes apedrejado, outras vezes em naufrágio, outras vezes em prisão, ou muitas vezes em prisão. Mas ele pôde dizer da sua gratidão a Deus: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Não é pela nossa força, não é, irmãos, pela nossa capacidade, mas é porque Cristo, Ele morreu por nós na cruz do Calvário. É porque Cristo, Ele se entregou por nós. É porque Ele, com o seu grande amor, nos alcançou com a sua graça salvadora. E é dele que vem a vitória, é dele que vem a resposta, é dele que vem tudo aquilo que nós precisamos para poder, em cada um dos momentos da nossa vida, sermos gratos e dizermos, como disse o apóstolo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E vem um conselho do apóstolo. E o conselho é: meus amados irmãos. Ele fala, irmãos, de forma carinhosa, de forma amorosa a cada um daqueles irmãos que pertenciam à igreja de Coríntios. Ele dizia de forma do seu coração, ele falava do seu coração, dizendo: meus
amados irmãos, sede firmes e constantes. O que é, irmãos, ser firmes e constantes? É estar, irmãos, realmente com a fé a postos. É estar, irmãos, crendo. E a constância é permanecer no Senhor. Sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho, sabendo que a sua fé, sabendo que a sua crença, sabendo que aquilo que você tem feito de alguma forma, de alguma maneira, professando o nome do Senhor, sendo um agente do reino de Deus, ele diz: isto não é vão no Senhor. Receba isso em nome de Jesus para a sua vida. Eu quero, irmãos, estar falando para os irmãos algo que nós precisamos para esses dias atuais. Tempos difíceis, tempos de luta, tempos que nós não imaginávamos passar, que as pessoas não imaginavam, os políticos não imaginavam, as empresas não imaginavam, os pastores não imaginavam, a igreja não imaginava passar por este momento em que nós estamos passando. Um momento que não tem antecedentes, pelo menos em algumas décadas na nossa nação. E esse é o momento em que nós precisamos ter a consciência de que Deus, de alguma forma, Ele está falando com o seu povo, Ele está falando com a sua igreja. Deus, Ele está falando com toda a humanidade, mas eu creio, irmãos, que de forma muito especial, Deus está falando com a igreja. Muitas coisas que nós vivemos, as situações, irmãos, que vive e passa a humanidade nesses últimos dias, com certeza não agrada a Deus. E eu olho para a palavra de Deus, eu vejo lá a história de Ló, o sobrinho de Abraão, aquele homem que era como nós, cheio de defeitos, cheio de falhas, mas ele pertencia ao povo escolhido e chamado por Deus. E é por isso, irmãos, que na hora da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus preparou para Ló o livramento, para ele e para a sua família. A esposa acabou, diz a palavra, olhando para trás, voltando o coração para tudo aquilo que a iludia, e ela ficou pelo meio do caminho. Mas para Ló, que creu no livramento do Senhor, que soube entender que o melhor era seguir a vontade de Deus, houve livramento. E para aqueles que assim entenderem, também viverão livramento. De alguma forma, as coisas não serão mais as mesmas depois deste tempo. O tempo que nós estamos vivendo, ele nos ensina muitas coisas. Vai estar, irmãos, ensinando na área política, na área da governança, vai estar ensinando na esfera empresarial, e vai estar também ensinando, irmãos, no campo religioso. As coisas serão diferentes. As empresas vão começar a perceber que é possível, como nós estamos observando as pessoas trabalhando em casa, o chamado home office, as pessoas estão trabalhando em casa, já era uma tendência, mas isso vai se intensificar daqui para frente. Na política, os políticos vão entender que eles não têm todo o poder, que algo foge-lhes ao controle. E aqueles que são cristãos vão entender que todo o poder emana de Deus. Na igreja também, irmãos, eu entendo que algo novo estará acontecendo. Muitos estão preocupados
porque a igreja está sendo prejudicada, porque não tem culto, porque não podemos nos reunir, e isso causa problemas, isso causa prejuízo. Eu quero dizer para os irmãos aquilo que eu creio, como servo de Deus. Eu creio que a igreja sairá deste momento muito mais fortalecida. A igreja que eu estou dizendo, irmãos, não é a instituição. A instituição, ela pode ser prejudicada por conta da sua estrutura física, ela pode ser prejudicada porque lhe falta muitas vezes recurso, mas a igreja do Senhor não é a instituição. A igreja do Senhor, ela não é placa, irmãos. A igreja do Senhor é a igreja viva, o organismo vivo, é aqueles que foram chamados e comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Esses são a igreja do Senhor. A Bíblia diz o corpo de Cristo. Este organismo vivo, ele sairá fortalecido. Por que é que eu penso assim? Porque muitas vezes nós vemos pessoas vindo, irmãos, para a igreja, para a instituição, para estar aqui conosco entre quatro paredes, mas ele está aqui só de corpo presente, o seu pensamento está longe, ele não tem, irmãos, experiência com Deus, ele não vive comunhão com Deus. Mas nós temos visto nesses últimos dias, nós temos observado pessoas voltando para Jesus. Nós estamos vendo muitas pessoas aceitando Jesus. Nós estamos vendo até ateu passando a crer em Deus depois desses episódios. E eu, irmãos, quero crer, porque Deus sabe o que faz. Que a igreja viva do Senhor, que está, irmão, se colocando de joelhos agora, a igreja viva do Senhor, que está orando mais, que está buscando mais, que está se reunindo, irmãos, em grupos de oração, via WhatsApp, via redes sociais, nos quatro cantos da nossa nação, e talvez no mundo todo, a igreja está se reunindo para orar, para buscar ao Senhor. Então esta igreja, eu creio que sairá deste episódio, sairá deste momento muito mais fortalecida, porque ela está se aproximando mais e mais de Deus. Creia, Deus sabe o que faz. Mas é preciso, irmãos, viver nesse momento debaixo da vontade de Deus e preparado para passar por tudo isso. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir ao quê? Aos dias maus, a este momento em que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos passando. E a palavra, ela continua dizendo, porque não é contra a carne e contra o sangue que nós temos que lutar, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. É contra esses. A palavra do Senhor diz também, para que todos nós, ele diz, vós que estáis rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos a nossa carreira com fé, desembaraçando-se de tudo aquilo que está à volta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quando, irmãos, eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo esta recomendação que vem a nós, escrito à igreja de Éfeso, mas é muito atual. Eu olho para essa armadura e vejo que essa armadura não se trata de uma armadura física. Não é, irmãos, armadura preparada por homens. Lá no livro de Reis, no capítulo 17, nós vemos o rei Saul tentando vestir uma armadura humana, uma armadura física em Davi, para que ele fosse para a batalha, para que ele fosse para a luta. Mas esta era a vontade do rei, era a vontade humana, não era a vontade de Deus. Aquele garoto, ele sabia, aquele garoto, ele entendia
que aquela armadura humana não lhe traria vitória, não lhe daria nenhuma vantagem, porque a batalha que ele iria enfrentar não era, irmãos, uma batalha física. Ele não teria fisicamente, humanamente falando, ele não teria nenhuma condição de vencer aquele gigante. Por isso foi que Davi, irmãos, entrou na esfera espiritual e passou a crer, colocou a fé em primeiro lugar, e por conta da fé, ele pôde olhar para aquele gigante e dizer: você vem a mim com lanças, com escudos, com armaduras, você tem escudeiro, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e é Ele quem te entregará nas minhas mãos, é Ele quem me dará a vitória. A armadura humana não servia para nada. Os homens, as pessoas buscam essa proteção. As pessoas querem eleger heróis. Um dos heróis, hoje tão famoso, né? Produzido pela indústria cinematográfica, é o Homem de Ferro. Tem a sua armadura muito potente, tem a sua armadura que faz coisas mirabolantes. O homem sempre pensa nisso. Mas eu quero dizer para você que está nos vendo, nos ouvindo nesta noite, a armadura que nós precisamos é aquela que está no campo e na esfera espiritual. É a armadura de Deus, que foi que o apóstolo Paulo nos ensinou: revestivos de toda a armadura de Deus. Então eu quero que você pense nisso. Quando a palavra diz revestivos de toda, é porque quando você vai para uma batalha, você não pode ter campos do seu corpo desprotegido, você não pode dar brechas para o inimigo. Por isso é que o apóstolo Paulo lhe disse: revestivos de toda a armadura de Deus. E nós começamos olhando para a palavra de Deus e falando, irmãos, a respeito do cinturão. Ele diz para que possamos estar vestidos com o cinturão da verdade. E quando, irmãos, eu olho para a palavra do Senhor, o salmista Davi, aquele que rejeitou a armadura humana para se revestir da fé diante do Senhor, para se revestir da coragem que o Senhor lhe dá, ele diz no capítulo 15, verso 1, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E a resposta vem: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que tem a verdade. É por isso que a palavra do Senhor diz: vestir o cinturão da verdade. No Salmo 91 e no verso 4 ele diz: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas te confiarás a sua verdade, será o teu escudo e broquel. A verdade será escudo e broquel. Se vestir com a verdade. Irmãos, o que é que nós estamos vendo nesses últimos momentos? Para onde nós olhamos, para onde nós dirigimos, irmãos, os nossos olhares, nós vemos coisas sendo faladas, histórias sendo contadas e sendo plantadas, e nós sabemos que em grande parte delas não há verdade. Em grande parte delas o que há é um engano, em grande parte delas o que há é a traição, e isso, irmãos, não agrada a Deus. E, irmãos, uma das funções daquele que serve a Deus é estar vestido com este cinturão da verdade. Por isso eu quero te alertar pela palavra de Deus, para que a armadura de Deus esteja na tua vida e você possa sair vitorioso deste momento. Procure a verdade, e a verdade está na palavra de Deus. Deixa de divulgar coisas que você não tem certeza, deixa de falar coisas que você não tem certeza, deixa o engano, deixa a mentira de lado em todas as áreas da sua vida. Se você quer ser abençoado, é o Senhor falando com você nesta noite. Ah, mas é uma mentirinha de nada. Não, a palavra do Senhor diz para se vestir com um cinturão
da verdade. Provérbios 12 e versículo 17 diz: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como arma penetrante, mas a língua dos sábios traz saúde. Você entende isso? Há muitos que falam, e o que eles falam é como armas perfurantes, penetrantes, que traz destruição por aquilo que fala. Mas Provérbios diz assim: a língua do sábio traz saúde. Aleluias. Creia no Senhor, confia no Senhor. Aquilo que você quer falar, fale com Deus, expresse a Deus, viva o melhor de Deus na sua vida. É muito, irmãos, conhecido um versículo e muito falado nesses últimos dias, aquilo que João disse no capítulo 8 e verso 32, e conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta, irmãos, do erro, do engano, nos liberta dos laços do inimigo, de Satanás, aquilo que ele tenta armar contra a tua vida, quando a verdade não pode persistir contra você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está, irmãos, na palavra de Deus, a verdade está naquilo que Deus transmite para a tua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Ou a outra coisa, irmãos, é a couraça da justiça. O Salmo 45, e no verso 6, o salmista diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas, Senhor, a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, diz o salmista, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Aleluias. Aquele, irmãos, que vive na presença do Senhor, que se veste da couraça de justiça, vive uma vida alegre na presença do Senhor. Paulo também, irmãos, fala aos Efésios: e vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que é, irmãos, que a palavra do Senhor diz? Este novo homem, aquele que recebeu o Senhor Jesus, ele foi criado em justiça e santidade. Que você possa entender esta palavra, que a couraça da justiça faça parte da armadura que você está vestindo neste momento na tua vida, para poder, irmãos, nesta batalha sair vitorioso, para não ser atingido, irmãos, pelo inimigo, porque a batalha está aí, você está diante do Senhor. Se revista desta armadura. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos, irmãos, muitas coisas para falar. A palavra diz em Efésios: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Isaías, no capítulo 52, no versículo 7, ele diz: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, aleluia, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Vista-se, irmãos, calce os teus pés na preparação do evangelho da paz. Quando a palavra do Senhor, ela fala, irmãos, de calçar os pés, ela está falando de algo muito importante, porque os nossos pés é quem nos dão direção, os nossos pés é que nos dão sustentação. E aí a palavra do Senhor diz que os teus pés estejam calçados na preparação do evangelho da paz. Aleluias. E aí a palavra diz, para que nós possamos entender quão formosos são os pés. Quão formoso, meu irmão, você que está me ouvindo, minha irmã, você que está me ouvindo, quão formosos são os seus pés, quando você anuncia as boas novas, para quem precisa, para quem está ansioso, para quem está carente de uma palavra, para quem está muitas vezes neste momento desesperado. Há muitos irmãos que nesse momento de desespero chegam para as pessoas e levam ainda mais desespero, e levam ainda mais desesperança. Não, você tem que estar com a armadura de Deus,
calçados os pés, e é bem-aventurado aquele que anuncia as boas novas. Diz a palavra do Senhor, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Você não é o agente do caos, você não é um agente de notícias ruins, você é um agente, irmãos, para levar a palavra de Deus, para levar boas novas, para orar pelas pessoas, para clamar pela vida delas, para dizer: o meu Deus tem poder para mudar esta situação, o meu Deus tem poder para mudar esta condição que você está vivendo, o meu Deus tem poder para curar, para libertar e para transformar. Estes estão calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. A palavra continua dizendo, Isaías, profeta messiânico, ele diz sobre isso no capítulo 52, no verso 7, também no capítulo 9 e no versículo 6, aquele que nós devemos anunciar. Quando no verso 6 do capítulo 9 ele diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluias. O que é que nós devemos anunciar? É este Deus forte, é este conselheiro, é o Pai da eternidade que quer salvar e libertar vidas para viver esta eternidade com Ele, e é o príncipe da paz, para aqueles que não têm paz, para aqueles que vivem neste momento a desilusão, que vivem momentos de tribulação, que estão perturbados e preocupados por causa deste momento. O meu Deus é o príncipe da paz. Toma posse disso. Aleluia. E continua dizendo a palavra do Senhor. Não dá tempo, né, de nós estarmos nos aprofundando, mas fala de algo que eu quero te chamar a atenção neste momento. Você tem que estar com você, com o escudo da fé. Como é importante neste momento o escudo da fé, que a palavra diz: com o qual podereis apagar, se defender de todos os dardos, de todas as setas inflamadas do maligno que são lançados contra a tua vida, que são lançados contra você. O escudo da fé tem que ser empunhado por cada um dos irmãos, por cada crente, por cada um desses que são a igreja viva do Senhor. O escudo da fé é muito importante, irmãos, nesta hora. É com ele que nós nos defendemos desses dardos do inimigo, destas setas do inimigo que são lançadas contra as nossas vidas, muitas vezes, irmãos, por pessoas maldosas, muitas vezes por palavras que parecem ser inconsequentes, que tentam te roubar a fé, que tentam te tirar da vontade e da presença de Deus. Defenda-se com o escudo da fé. E esse escudo, irmãos, quando em batalhas, muitas vezes vemos isso em filmes, quando os soldados se juntavam, né, com vários escudos, como se fosse um só, nenhum dardo conseguia atingir, nenhuma flecha conseguia atingir. Isso nos mostra e nos ensina que quando nós nos unimos em oração, quando a nossa fé realmente ela está, irmãos, ativa, quando nós praticamos a nossa fé, no Senhor nos dá vitória, o Senhor nos dá livramento. Eu quero dizer para cada um de vocês: tenha fé, porque o Senhor já te livrou e o Senhor continuará livrando a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Romanos capítulo 5 e verso 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da sua
glória, louvado seja Deus, tendo sido justificados pela fé. É pela fé que cremos. Aqueles que têm fé, irmãos, crê no poder de Deus, crê no livramento que Deus dá, crê nas promessas do Senhor. O mundo não pode entender, porque a própria palavra do Senhor diz que o Evangelho, que esta fé que nós vivemos, ela é loucura para aqueles que estão de fora. Diz assim que é loucura para os que perecem, mas para nós, esta fé que nós agarramos, que nós vivemos, é o poder de Deus nas nossas vidas. Que você possa motivar a sua fé a cada dia, através da oração, da leitura da palavra, que você possa se aproximar mais de Deus e viver uma nova experiência com Deus neste momento em que você tem mais tempo, que você possa realmente viver uma experiência nova. É um tempo novo que o Senhor está te dando, um tempo novo que o Senhor está dando para a igreja. Hebreus no capítulo 11 e no verso 6 diz: ora, sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus, porque diz assim: porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluias. Como é, irmãos? Como é que nós vamos entender isso se não for pela fé? Como é que eu vou entender uma promessa dessa se não for pela fé? Se a minha fé não estiver firmada no Senhor, se eu não viver com o escudo da fé, para poder me defender daqueles que não creem, daqueles que duvidam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que você que está se aproximando de Deus, creia que Ele, aleluias, é galardoador dos que o buscam. Creia que Ele vai te dar vitória, não só aqui, mas na eternidade. É isso que diz a palavra do Senhor. O mesmo escritor aos Hebreus diz: mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Mas se ele recuar, se ele se retirar da batalha, a palavra do Senhor diz: a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé. O Senhor te chamou, irmão, o Senhor te chamou, irmã, para viver por fé. Não é conto de carochinha, não é história que te contaram. Não adianta você querer viver pela razão, não. A Bíblia diz: o justo viverá da fé, e não pode recuar, não pode retroceder, porque se ele retroceder, a palavra do Senhor diz: Deus não terá prazer em você. O prazer de Deus é olhar para você e ver que você está firme, que você está firmado, que você está crendo, que está dentro de você a viva esperança da vitória e da conquista. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam. É esperar, é um fundamento. A fé, ela coloca em nós esse fundamento de esperar as promessas de Deus. A fé é a prova das coisas que ainda nós não estamos vendo. A fé é a prova daquilo que ainda não aconteceu materialmente falando, não se materializou, mas já foi determinado lá no reino dos céus, já foi determinado no reino espiritual, e é por isso que ela vai acontecer. Então não deixe nunca de empunhar na tua vida o escudo da fé. Recebe isso do Senhor. A outra coisa que a palavra do Senhor diz: coloque o capacete da salvação para proteger a sua cabeça. O capacete protege a cabeça, e na cabeça está a sua mente, e é nela que muitas vezes
ou que sempre as coisas acontecem. Nós falamos isso durante esta semana com os irmãos. Romanos 12:2 diz: não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente. Não esteja de acordo com este mundo. Não bata palma para tudo que você vê. Não acredite nas coisas que estão falando. Não. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Não acredite nas mentiras que Satanás traz, muitas vezes através de novelas, de televisão. Muitas pessoas já estão acreditando naquilo que é abominação contra Deus, achando que está tudo certo, que isso é normal. As coisas hoje, as pessoas já não se espantam mais quando nós vemos casamentos homossexuais acontecendo até mesmo dentro das igrejas, quando nós vemos coisas absurdas acontecendo nos nossos dias, e isso já não fere mais o entendimento de muitos irmãos, mas a palavra do Senhor, ela diz: não estais de acordo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: coloque o capacete da salvação. Se você quer ser salvo no Senhor e garantir esta salvação, a tua mente tem que ser renovada, a tua mente tem que ser transformada pelo Senhor, para que você creia nas promessas que Deus, porque a palavra continua dizendo, para que você possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar a vontade de Deus, a boa vontade de Deus, a perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida? Então você tem que se transformar a maneira de você pensar, renovar a maneira de você pensar. Não é isso que nós estamos falando nessa noite, de um novo tempo, de uma renovação. Muitos podem não querer entender e não entender este momento que a igreja vive. Ah, Senhor, por que a igreja está passando por isso? Ah, Senhor, por que este momento tão difícil para a tua igreja, que nem pode se reunir? Mas é preciso você entender, e Deus está dizendo para você: renova a tua mente. Eu tenho algo novo para ensinar para o meu povo, para ensinar para a minha igreja. A igreja do Senhor, ela pode não estar reunida nos bancos, mas ela está se colocando de joelhos, por conta da luta, por conta da perseguição. Isso é histórico, irmãos. Então creia e renove o seu entendimento. Segundo Crônicas 6, verso 41, diz: levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, e a tua arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. A palavra do Senhor diz que nós devemos entender este novo tempo e nos animarmos no Senhor, para recebermos, irmãos, de forma agradável aquilo que nós estamos vivendo. Louve e glorifique a Deus e agradeça a Deus por todo e qualquer momento da tua vida. Isaías capítulo 60 e verso 1 diz: levanta-te e resplandece. Você que está desanimado, você que já está em desesperança, você que já não acredita mais que as coisas vão andar, vão caminhar, olha, acabou tudo, agora que as coisas estavam começando a ir bem, vem esse problema, essa crise mundial, isso vai afetar a nossa economia, isso vai afetar a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, isso vai afetar a minha família, isso vai afetar a minha condição financeira, e você já está em desesperança. A palavra do Senhor diz para você: levanta-te. Isaías 60 verso 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a tua luz é a glória do Senhor que vai raiando sobre você. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória
do Senhor vai nascendo sobre a tua vida, vai nascendo sobre você. Deus cuida de você, Deus cuida dos seus. Creia no Senhor, aumente a tua fé, coloque a tua fé em prática e declare com a tua voz, declare com todas as tuas forças: Deus tem o melhor para mim, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar do seu povo, Deus vai cuidar da sua igreja. Louvado seja Deus. A espada do Espírito, a palavra do Senhor diz que é a palavra de Deus. O que é a espada do Espírito? Está aqui, irmãos, é a palavra de Deus. É ela que tem que estar nas nossas vidas e tem que estar em nosso coração, porque diz: a palavra do Senhor é verdadeira e digna de toda aceitação. Recebe esta palavra na tua vida, entra por ela, porque aqui o Senhor te mostra os caminhos que você deve andar, os caminhos que Ele tem preparado para você e para a tua família, os caminhos que Ele já tem aplainado diante da tua vida. Recebe isso em nome de Jesus e creia, tenha fé. Deus tem o melhor para você. É hora de você levantar, é hora de você glorificar, é hora de você louvar, é hora de você adorar o Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor diz, em palavras de Jesus, o Senhor Jesus, Ele disse que o Pai procura, não é os pregadores, não são os pastores renomados, aqueles que têm um bom discurso, que têm um bom sermão. O Pai não procura os bons tocadores, os bons músicos, os bons cantores. Não, Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Para esses, neste momento, estão os olhares de Deus. Se você louva e adora o Senhor, se você é um verdadeiro adorador, sobre você estão os olhares de Deus. Então louve e adore ao Senhor em qualquer tempo, porque sobre você virá sempre a justiça do Senhor. Recebe esta palavra, igreja, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, aí onde você está, na tua casa, na tua sala, na tua cozinha, muitas vezes alguns que estão trabalhando, que estão em áreas que ainda é permitido trabalhar, aonde você estiver no trânsito, que está nos ouvindo, que você possa entrar em comunhão com Deus, que você possa juntamente conosco neste momento louvar e glorificar a Deus. Eu vou estar orando por você neste momento, e após esta oração, nós estaremos encerrando esse nosso culto online. E nessa oração também já apresentamos as pessoas que fizeram os seus pedidos de oração. Deus abençoe. Eu não vou citar aqui o nome dos irmãos que estão online participando conosco, mas que Deus abençoe a cada um de vocês que tem participado. Deus abençoe vocês que têm divulgado. A bênção do Senhor está sobre a vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu falo contigo neste momento e agradeço ao Senhor, ó Deus, pela tua palavra que veio à minha vida nesta noite. Momentos, Senhor, que muitas vezes nós queremos vacilar na fé. São muitas lutas, muitas dificuldades e muitos problemas. Mas a tua palavra veio a mim dizendo para não desistir, para empunhar o escudo da fé. Aleluias. Para resistir às setas e os dardos desanimadores do inimigo. Porque o Senhor está conosco. Porque a vitória vem do Senhor. A tua palavra, Senhor, vem a mim dizendo para levantar, porque a glória do Senhor está sobre o seu povo e sobre a sua igreja, para lhes dar proteção e para lhes dar vitória. Eu quero clamar, Senhor, sobre cada um dos teus filhos que me ouvem neste momento. Ó Deus, que não haja sobre eles, Senhor, nenhum mal, nenhum encantamento, conforme diz a tua palavra, Senhor, mas que eles estejam protegidos do Senhor e protegidos pelo Senhor. A tua palavra diz, e eu tomo posse e declaro sobre a vida deles: praga nenhuma, mal nenhum chegará à casa dos teus filhos, porque o Senhor é quem lhes guarda, o Senhor é quem lhes protege, o Senhor é a sua sombra, a sua direita, o Senhor os guardará e os livrará de todo mal. Deus, venha sobre os teus filhos com uma unção de paz, com uma unção de renovo, com uma unção de alegria, com uma unção de entendimento e com uma unção, Senhor, de cura agora para aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a rica e doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos, hoje e sempre. Aonde você estiver, diga comigo, amém. Que Deus abençoe a todos. Louve ao Senhor.